Porque pessoas incríveis, talentosas, capazes, elas continuam com suas vidas paralisadas. Nesse vídeo, eu vou te apresentar 5 motivos invisíveis que paralisam a vida de pessoas boas, assim como você. Permaneça no vídeo até o final, para que você venha mudar o seu padrão, para que você venha parar de viver abaixo do seu potencial, para que você venha parar de achar que o problema é você quando não é. E vamos começar pelos traumas e erros do passado. Vamos nos ater nesse momento aos traumas. A palavra trauma, ela é oriunda do grego. A palavra trauma é uma palavra que vem da medicina antiga e foi adaptada para a psicologia. Na medicina antiga, a palavra trauma era usada para poder se referir a lesões, a feridas externas. E ela foi adaptada para a psicologia para poder se referir a feridas emocionais abertas, que não cicatrizam. Trauma não é aquilo que aconteceu. Trauma é a ferida que ainda se encontra aberta. Assim como nós temos feridas externas, no braço, na perna, seja onde que for, se tratarmos e cuidarmos dessas feridas, um dia essas feridas vão cicatrizar. Assim também acontece com as feridas emocionais. Se tratarmos e cuidarmos das feridas emocionais, um dia elas vão cicatrizar. Acontece que tem pessoas que estão com as suas vidas paralisadas porque elas não cuidaram dos traumas do passado. Ou seja, elas não cuidaram, não cuidam das feridas abertas, de acontecimentos que ocorreu no passado delas. Enquanto elas não tratarem dessas feridas, elas não vão conseguir romper, elas não vão conseguir ir adiante, elas vão continuar com a vida delas paralisadas. Então, o segredo para que você possa sair dessa estagnação, para que a sua vida não venha ficar mais paralisada, porque você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa que tem talento, você é uma pessoa capaz, mas os traumas não estão deixando você romper, não está deixando você adiante. Os traumas estão te paralisando. E o trauma não é o que aconteceu. O trauma é a ferida que você carrega contigo. E você precisa cuidar desta ferida. Você precisa tratar desta ferida para que ela venha cicatrizar, para que você possa ir adiante. Falamos sobre traumas e erros do passado, agora vamos falar sobre o medo. Tem pessoas que usam o medo como sistema de defesa, mas virou para elas um sistema de prisão. Tem pessoas que têm medo de tentar, medo daquilo que é novo, medo daquilo que vão falar a respeito dela. Tem pessoas que têm medo de se frustrar e por causa do medo estão vivendo uma vida mediana. A vida delas se encontram paralisadas. Mas não é somente a vida delas que estão paralisadas. Vida de outras pessoas também estão paralisadas por causa do medo dela. Eu vou te dar um exemplo. Josué estava parado em frente ao Rio Jordão. Moisés era morto. Josué não avançou para Canaã, porque ele estava com medo. E não era somente Josué que estava parado. Não era somente Josué que estava com a vida dele paralisada. A vida daquelas pessoas que ali estavam com Josué também se encontrava paralisada por causa do medo de Josué. E isso eu quero que você grave na sua mente. Tem pessoas que têm a vida delas paralisada por causa do seu medo. Tem pessoas que são talentosas, são incríveis, são capazes, eram para ser donas da sua própria empresa, mas não abrem a sua própria empresa porque tem medo de se frustrar, tem medo de tentar. Tem pessoas que estão no relacionamento abusivo e não saem do relacionamento abusivo porque tem medo daquilo que vão falar dela, ou até mesmo daquilo que pode acontecer com ela. E o medo não é para você temer, o medo é para você enfrentar. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta e você vai escrever os medos que você tem. E você vai começar a enfrentar um por um. E você vai ver que você vai conseguir superar os seus medos. E ao superar os seus medos, você vai ver que você vai adiante, você vai romper e a sua vida não vai ficar mais paralisada. Dentro deste tópico, eu quero abordar um subtópico e falar do não merecimento. Tem pessoas que acreditam que elas não merecem ser felizes, não merecem prosperar, não merecem ter sucesso. E isso acaba acarretando na síndrome do impostor.
Porque algumas pessoas até conseguem prosperar, até conseguem ter sucesso em alguma área da vida, até conseguem obter felicidade em determinada área da vida, mas ela acaba perdendo tudo aquilo que ela conseguiu, que ela conquistou, porque ela acredita que ela é uma impostora, porque ela não merecia. E isso não é falta de competência, isso é um desalinhamento entre a identidade e o merecimento. Está desalinhado. E você acredita que você não merece. Você acredita que você não faz jus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você merece ser feliz. Você merece prosperar. Você merece sim o sucesso. E isso está fazendo com que a sua vida venha a estar paralisada. Porque você acredita que não merece, e por não merecer, a sua vida está estagnada. Mas eu quero que você supere isso. Eu quero que você rompa com isso. Muda a sua mente, a sua mentalidade. E diga para você mesmo, diante do espelho, eu mereço ser feliz. Eu mereço prosperar. Eu mereço ter sucesso. E quando você passar a entender isso, você vai ver que a sua vida não vai ficar mais paralisada. Agora vamos falar sobre crenças limitantes. Tem pessoas que elas têm a vida delas paralisadas por causa dessas crenças. Essas crenças, elas carregam como verdade absolutas. E isso faz com que a vida delas não vá adiante, que a vida delas não avance. Pessoas incríveis, talentosas, capazes, que têm a vida paralisada por causa dessas crenças limitantes. Conforme o nome diz, essas crenças limitam essas pessoas. Colocam uma barreira para que elas não possam prosseguir. Quem sabe você é uma dessas pessoas. Uma certa feita eu escutei uma moça falar para mim que ela não quer ser uma pessoa rica porque ela acredita que todo rico é arrogante, soberbo, prepotente e que toda pessoa rica é rica porque ela enriqueceu defraudando alguém. Como se isso fosse verdade. Porque o dinheiro, ele não corrompe a pessoa. O dinheiro só potencializa aquilo que a pessoa é. Se a pessoa for uma pessoa arrogante, soberba, o dinheiro vai potencializar a arrogância e a soberba dela. Se a pessoa for bondosa, caridosa, o dinheiro vai potencializar a bondade e a generosidade dessa pessoa. Então, o segredo para poder ir adiante, o segredo para não ter a vida paralisada, é romper com essas crenças limitantes. E as crenças limitantes, por muitas vezes, nós herdamos essas crenças. Herdamos dos nossos pais, dos nossos familiares. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você quis fazer alguma coisa, você quis fazer um curso de inglês, quis fazer uma faculdade, e alguém da sua família falou para você, isso não é para gente, não é para pessoas igual a gente, não. Isso não é para você, não. Isso não é para pobre, não. Curso de inglês não é para pobre. Faculdade não é para filho de pobre. Quantas vezes você já ouviu isso? Isso que essa pessoa exteriorizou para você, que ela verbalizou para você, é uma crença que ela carrega dentro dela. E é uma crença limitante. Então nós temos que romper com as crenças limitantes. Crenças limitantes são programações emocionais e mentais. E nós temos que reprogramar a nossa mente e as nossas emoções. Porque uma vez reprogramando a nossa mente, as nossas emoções, nós vamos superar e romper com essas crenças limitantes. E uma vez superando essas crenças limitantes, nós vamos conseguir adiante e a nossa vida não vai ficar mais paralisada. Agora vamos falar sobre ambiente de escassez. A neurociência vai afirmar que temos um neurônio chamado de neurônio espelho. Ou seja, temos a tendência de copiar comportamento, pensamentos e visão de mundo. O ambiente, ele molda a identidade do indivíduo. Se todos ao redor reclamam, se todos ao redor têm pensamento pequeno, se todos ao redor vivem no medo, isso para nós vai ser normal. Nós vamos normalizar por causa do ambiente ao qual nós estamos inseridos. E eu tenho algo para te dizer. Por muitas vezes, o ambiente nos paralisa. Tem pessoas que são incríveis, talentosas e capazes, mas elas são paralisadas. A vida delas estão paralisadas por causa do ambiente. Por muitas vezes vamos ver na Bíblia, na Escritura Sagrada, pessoas que tiveram que sair do ambiente de escassez para poder ir para outro ambiente
para sim, neste ambiente a qual elas foram, viver a prosperidade. Assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com Jacó, assim aconteceu com José e com o próprio Jesus. Jesus vai dizer, né, que o profeta não tem honra na sua casa. Jesus que falou isso. E por muitas vezes o ambiente ao qual nós estamos inseridos não é um ambiente da nossa prosperidade. O ambiente ao qual nós estamos inseridos não é um ambiente do nosso sucesso. Por muitas vezes temos que romper com isso, sair do ambiente ao qual nós estamos, que é um ambiente que se tornou um ambiente de escassez, para podermos ir para o ambiente ao qual nós vamos prosperar, a qual nós vamos obter o sucesso. Mas enquanto você estiver neste ambiente, num ambiente de escassez, a sua vida vai ficar paralisada em todas as áreas da sua vida. Mas se você sair, você vai ver que a sua vida vai fluir e que você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Nesse tópico vamos falar sobre comparação. Comparação com outras pessoas versus comparar consigo mesmo. Sempre haverá alguém bonito, sempre haverá alguém mais inteligente, mais eloquente, sempre haverá alguém melhor do que nós. E a neurociência diz que toda vez que fazemos essa comparação social negativa, liberamos uma substância chamada de cortisol, chamada de hormônio do estresse. Você já reparou que toda vez que você se compara com alguém, você se sente estressado? É por causa disso. Esse é o motivo. E essa substância, ela gera paralisia, ansiedade e sensação de inferioridade. E isso está fazendo você ficar paralisado, porque você fica se comparando com os outros. E ao se comparar com os outros, você fica ansioso ou ansiosa, você se sente inferior, você fica estressado, deprimido. Mas compare o seu eu do presente com o seu eu do passado, que isso vai te dar ânimo e energia para poder continuar e ir adiante. Você não tem que se comparar com outras pessoas, porque essas pessoas estão vivendo outro momento da vida delas. Mas você tem que se comparar com o seu passado e ver o que você já conquistou, aonde você chegou, a evolução que você sofreu. E ao fazer isso, você vai ver que você não vai ficar mais parado, estagnado, mas você vai continuar indo avante até chegar aonde você quer chegar. Porque você vai entender o seguinte, se eu evoluir até aqui, então eu posso evoluir ainda muito mais. Para você que não me conhece, o meu nome é Armando Júnior, eu sou pastor evangélico, eu sou advogado, psicanalista, eu estou aqui cumprindo o meu propósito. Porque o meu propósito sobre a face da terra é falar sobre a palavra de Deus e ajudar pessoas que se encontram em momentos difíceis, complicados, adversos, pessoas que se encontram no fundo do poço. Assim conforme um dia eu também estive lá, mas Deus foi lá, me resgatou com a sua poderosa mão e hoje estou aqui gravando esse vídeo para você. Por falar em propósito, deixa eu te apresentar o meu e-book que se chama Prosperidade com Propósito. Porque não adianta nada você querer prosperar e não descobrir qual é o seu propósito. Porque o propósito é ligado à prosperidade e a prosperidade é ligado ao propósito. Eu vou deixar na descrição o link. Então, se você quiser adquirir o e-book Prosperidade com Propósito, vá lá, acesse o link e adquira já o seu e-book.